Mulher gosta de abraço, de carinho. Mulher gosta de ficar bonita. A gente quer ser feliz. Mulher quer ter o seu espaço. Olá, esse é o nosso Espaço Feminino, programa de quarta-feira ao vivo, e o nosso tema é saúde. Eu sou Márcia Costa. No programa de hoje nós vamos bater um papo muito interessante sobre a nossa pauta dengue com Edmilson Migovski, infectologista. Grande prazer tê-lo aqui mais uma vez. Depois da, como é que é o nome que você disse? Depois do meu exílio. Eu tive com você antes. Foi. Depois, Aquele lá muitos anos atrás. Depois eu fiz alguns sem você e agora eu voltei a fazer com você. Estou muito feliz por isso. É, descontração mesmo aqui no nosso espaço. E também com a gente, um grande prazer ter aqui o agente da Vigilância de Saúde, André Mourão. Obrigado por estar aqui, André. Obrigado, é um prazer sempre estar aqui com você, Márcia. Para mim é um prazer. Então, a gente vai bater esse papo aqui sobre dengue e você sabe que esse espaço aqui ao vivo, nesse horário, você pode mandar a sua pergunta. E se você consegue ter acesso a alguém que acha interessante, que assista o programa, mas lá não tem o sinal, não se preocupa, tem sim, pela internet, www.boasnovas.tv. boasnovas.tv. Assista ao vivo o nosso espaço e também a programação de toda a emissora. Lembrando que o horário alternativo do Espaço Feminino acontece às 8 horas da manhã. Olha, gente, já que a gente está nesse verãozão, que tal uma salada verde? Legal? Os meninos estão em forma, então tá tudo bem, né? Pois é, o André Luiz está aqui com a gente, personal gourmet, para fazer pra gente essa salada verde. Boa tarde, tudo bom? Obrigado por estar aqui, André. E aí, tudo bom? Tudo bem. Adorei teu mise en place, olha. Aproveitando aí a deixa da dengue aí, saúde. Em primeiro lugar, a gente tem que higienizar nossas verduras, né? Comprar aí produto de sódio para poder higienizar, tá sempre para poder combater, já que nós já temos o problema de ela ser bem cuidada, né? A verdura até chegar à nossa casa, né? Quanto mais a gente manusear. Agora, então, a gente tem aqui para essa saladinha verde alguns tipos de alface, agrião, alface, rúcula. Crespa normal, crespa roxa, americana, agrião, rúcula. Aqui temos a hortelã. A hortelã é para a segunda salada à base de iogurte também, né? Vamos fazer 2 molhos. Você vai fazer 2 molhos. 2 molhos, Tá certo. Molho italiano, né? Mostarda, salsa e azeite. E aquela maçãzinha aí? A maçã, no caso das frutas aqui, é para criar, de repente, né? Como se eu cortasse a maçã, ela começa a oxidar. Sim. Começa a escurecer, claro. Então você tem que deixar ela inteira. Tá. Depois a gente corta na hora. Tem a opção de uma torradinha. Essa torradinha aqui é de peito de peru, uma delícia. Olha aí pra você curtir. Tem aqui um vinagre balsâmico também, já para criar um terceiro molho. Então é isso. Olha, a salada aqui, tudo de bom pra esse calorzão que tá fazendo, esse verãozão. Agora tem outros estados do país que é verão o ano inteiro, então fica a dica aí do André Luiz. Bom, nessa semana nós temos pensado nos conteúdos da Bíblia e temos também meditado naquilo que começamos a refletir na segunda-feira e já temos vivido isso, que é o entendimento sobre o medo. E nós vimos o que Jesus nos falou a respeito do medo ali em Mateus, no capítulo 14, quando ele diz assim: coragem, sou eu, não tenham medo. E essa palavra que o Senhor Jesus nos dá sobre o medo, ela não fica solta para você, do tipo, olha, não tenha medo, mas te vira aí sozinho, dá teu jeito. Não é assim. Nós cremos que Ele, quando dá essa ordem para a gente, quando dá essa palavra, quando traz essa palavra para a gente, Ele também traz os meios e as condições de nos abençoar
em um descanso que não é natural. Não é natural porque Ele mesmo cuida disso. Ele é Emmanuel, Deus conosco. E nós podemos contar com Ele. Nessa semana, nós começamos na segunda-feira, o entendimento sobre a reação ao medo. Então, nós vimos sobre uma atitude, uma postura que devemos ter em Jesus com relação a esse medo. Entendendo como é que o medo vem, como é que ele se apresenta. Depois também pensamos muito sobre o Espírito que habita em nós, que é o Espírito do próprio Deus, e portanto esse Espírito é Espírito de amor, de poder, de moderação, de equilíbrio, não é de covardia. E podemos sim ter esse Espírito forte de Deus, vivo de Deus, de paz de Deus, tomando as rédeas da situação, não deixando que haja descontrole, não deixando que nossa mente fique assim à mercê de pensamentos difíceis, complicados, medrosos, de covardia. E aí, essa semana a gente tem meditado nisso e tem visto o quanto Deus nos acolhe, nos protege, nos ajuda, está disposto, disponível a te ajudar, a estar aí te cercando com todo o livramento que você precisa e com toda a força que você precisa para reagir ao medo. Você lembra que eu fiz assim uma analogia mostrando para você que o medo é como uma ave que precisa de um ninho para pousar. Se o seu coração deixa com que o medo fique, encontre guarida, se instale, ele toma o lugar dele. O medo, ele vai entrando e vai detonando tudo, paralisando você, deixando você confusa. A ideia ele pode até vir, mas você tem de estar assim, em Cristo, consciente da presença de Deus na tua vida, porque Ele está com você. Consciente dessa presença, reaja a esse medo, não deixando com que ele tome proporções devastadoras na tua vida. A palavra de hoje, ela vem consolidando toda essa nossa mente que fica fortalecida na verdade de Deus sobre o medo. Está aí no vídeo, Provérbios, o capítulo 24, o versículo 10. Se você vacila, se você se mostra fraca no dia da dificuldade, no dia da angústia, como será limitada a sua força? Pai, no nome de Jesus, nós te agradecemos por essa palavra que nos abençoa, quanto a estarmos firmes nesse posicionamento que é essa reação ao medo. Estar reagindo ao medo é uma postura espiritual. E nós contamos com a tua presença nas nossas vidas. Tomamos consciência de que tu estás presente em nossas vidas e presente com o teu amor, com a tua paz, com a tua tranquilidade, fazendo-nos agora, Senhor, estar de uma forma sobrenatural diante do medo, agir, reagir de uma forma sobrenatural e não natural diante do medo, porque nós acreditamos que a nossa força em Ti se torna grande, eficaz no dia da angústia. No nome de Jesus, no nome de Jesus, o Teu amor prevalece sobre esse medo. A Tua tranquilidade prevalece sobre qualquer tipo e forma de medo. A segurança da Tua presença na nossa vida lança fora todo o medo. No nome de Jesus, nós queremos declarar que a força que vem de nós é Tua, Pai. É Tua. E nós dependemos dela. No nome de Jesus, nós também queremos declarar, Senhor, que o medo não tem direito sobre as nossas vidas. Não tem direito de nos fragilizar, não tem direito de nos deixar solitárias, não tem direito de nos esvaziar, de nos reduzir. O medo não tem nenhum direito sobre nós, porque, Jesus, Tu já tirou do medo todo o poder de nos privar de viver bem. Em nome de Jesus, nós Te agradecemos agora. Te agradecemos agora porque podemos reagir com os Teus meios e com a Tua vida e com a Tua presença em nós. Graças Te damos, Pai. Em nome de Jesus.
Não acredita só no que eu estou dizendo, porque eu estou dizendo não. Você tem a mente capaz de ir lá na Bíblia e olhar os conteúdos da Bíblia e confirmar se o que eu estou dizendo está na Bíblia. E se está, é verdade. Porque a Bíblia, nós acreditamos que ela é a palavra de Deus. Daqui a pouquinho, depois do intervalo, a gente volta. Estamos de volta com o nosso Espaço Feminino. Então é isso, o André Luiz está aqui com a gente, ele é personal gourmet, para poder trazer para a gente aí umas ideias para essa salada verde. Não é isso, André? Sim. Mais uma vez, muito obrigada por estar aqui com a gente. Obrigado a você. Então vamos lá, André. Então vamos aqui colocar Você vai fazer primeiro? o molho italiano, tá? Fugindo a única coisa que foge aqui da receita é que leva um dente de alho, isso é opcional. Tem gente que não gosta. Uma colher de sopa de mostarda Dijon. Orégano, uma pitada. Se fosse botar pela gramatura, menos de 1 grama, né? Aí você vai usar o fouet, que é esse batedor, e adicionar levemente e batendo, para emulsionar. Entendeu? Sal também fica a gosto, você prova. Porque sal, na salada a gente também não bota, né? O cliente que vai colocar sal. O molho não precisa de sal, porque com a da mostarda também ela já é salgada, né? E também ela já tem um sabor que já predomina, né, André? É. Se botar o sal, eu acho que vai... Não, corrige por causa da folha. A folha tá sem sal. Aí o cliente, gosta de mais sal, ele bota sal. Antes de montar o prato, eu vou botar um pouco de azeite na folha. Só porque... Eu sou meio cismada com sal. Eu gosto muito de sal. Com sal? É, porque eu acho que... O sal também não é saudável, né? E ele rouba tudo. Você não... Rouba. Né, você não consegue sentir o agrião, a textura, enfim. No caso da folha, nem tanto. Mas em alguns pratos que levam, tipo, alho. Você fica... Vai roubar. Dentro da já tá pronto. Tá? Isso. No caso da gastronomia, principalmente na cozinha francesa, alho é abominável, né? O francês quase não usa alho para nada. Por isso que churrasco é bom, né? Que é só sal grosso. Alho, E agora? A gente é carioca que come muito alho, mas normalmente a gente não come muito alho. Então, alface crespa, gramatura, 50 gramas, mas é opcional. Eu gosto muito da roxa, eu gosto mais da verde, entendeu? Entendeu? É opcional. Alface americana. Esse é o prato preferido de Samuel, né, Samuel? Agrião e rúcula. É o prato preferido da Dani, né, Dani? Eu gosto de salada. Ai, esse gente. Todo mundo sentiu tanta firmeza. O quê, Samuel? Não fiquem com medo. Não fiquem com medo. Agora, nessa hora é a mão mesmo, tá? Vou botar só... A equipe aqui da TV, nossa equipe de produção. Ó, cebola também. E a inclinação dessa equipe para a verdura. Dani, teu foi meio... Tu não sentiu, André, o dela meio fraco? Eu gosto de salada dentro de uma hambúrguer. É? Tá vendo, André? A situação. Isso. Programa de saúde hoje. Ó, tomatinho, cebola. Não vou agregar o molho italiano agora. Tá. Senão vocês não vão ver, não vai ter uma certa apresentação. Tá? O segredo da salada é só a altura. Então você vai pegar no centro e vai arrumando para o alto. E aí a diversidade das nossas folhas. Diversidade, é porque onde eu comprei não tem muito, mas eu conheço outras, como chicória frisée, que parece uma graminha. A Lola. Que é uma gracinha. A Tem Lola, aquelas babies também, né? as baby. Tem a Lola, que é essa roxa aqui, mas ela é 100% roxa.
O alface roxo não, ele vem do talo um pouco verde, aí depois um roxo clarinho e no final é roxo de verdade. A Lola não, ela é 100% roxa. Ela amarga mais, assim como a chicória frisée também amarga, tá? Grãozinho. O segredo é só isso, a altura. E a altura se... Aí a gente vai colocando. Apetece? Agora Apetece, dá marrom? vontade de comer, né? Ó, marrom disse que sim. Gente, queria ver o marrom caindo de boca para desse salada. Hã? Pô, até que- Tá. Olha, esse pessoal daqui... A filha da minha madrinha de casamento, ela odeia quiabo. Eu faço uma salada de quiabo, ela come muito. Mas, gente, será? Eu não consigo entender como é que as pessoas não gostam de quiabo. Quiabo é maravilhoso, adoro quiabo. Faço salada fria, sem zero baba, sequinha. Agora, atenção, o nosso molho, né? Italiano. Você pode agregar aqui um parmesão. Salada é só criatividade. Pode botar umas lascas, né? Umas Em lascas de parmesão. assim. Pode fazer um crisp de queijo, ou de coalho, ou de parmesão também. Que é que quando você frita, que ele fica torradinho. Olha, amiga. Isso aqui é Olha que salsa. charme. Isso aqui é salsa, né? Pode botar, não tem problema que não dá gosto. Pronto. E agora essa aqui foi a com o nosso molho italiano. Italiano. Muito bem. Você vai partir para outra agora? Pode. Vamos lá? Pode ser. Então vamos lá. Trabalhar com mais ou menos 100 ml de iogurte. Vou botar aqui a metade, que esse aqui é um vidro de 200. Trabalhar com um pouco de salsa. Também mostarda. No caso dessa salada, você pode trabalhar com a variedade de salada de folhas também. Mas é bom trabalhar bem com a bastante americana, tá? Pode, mesma coisa, se preocupar com sal. Vou colocar aqui, ó, não tá na receita, que eu coloquei a parte pra criar. Esse aqui é curry, tá? Uma pitadinha de curry. Já vai dar uma corzinha, né? Diferente. É, já vai dar uma corzinha. E no caso da hortelã, 2 segredos. Além de você cortar na hora, tem um jeito certo de cortar. Então manda ver aí pra Para gente. poder manter as propriedades da salada e também para não oxidar, que é o corte chama chiffonade. Você vai enrolar igual fosse cortar couve mineira, tá? E tem que cortar sempre laminado, não pode mastigar a folha, não pode triturar como se fosse picar. Se você picar, não. Tem que cortar assim, ó, para ficar a folhinha igual couve mineira, ó. Você vai ver que ela vai demorar muito para escurecer, para oxidar. Quantidade da receita aí, 1 colher. Mas aí é opcional de gosto. Quem gosta mais de hortelã, quem gosta menos de hortelã. Essa aqui eu vou variar, né? Não vou fazer na apresentação no prato. Fazer da taça, não é a do Troy Martini. Mas... De novo, vamos brincar um pouquinho com a variedade, né? Vamos brincar. Você pode explorar, se você quiser fazer tipo a Cisa, pode explorar mais a americana e trabalhar com o molho da Cisa, que é com alite, entendeu? Alho. Não vou trabalhar com a roxa, não. Não, já fez com a roxa aqui, né? Não, porque eu vou botar a fruta aqui. Ah, vai botar a fruta. Vou botar a fruta aqui também.
Esse jeitinho aqui é uma ideia do personal gourmet André Luiz. E a ideia fica em aberto, né? O pessoal de casa, de repente, quer servir uma saladinha assim, diferente e tal. E esse sistema também que a gente criou do Mise en Place, você pode fazer um rodízio. Você bota vários itens, cada um monta sua salada, monte sua salada. Legal. Hoje em dia tem vários restaurantes que trabalham com essa linha de monte sua salada, entendeu? Tudo bem. Ó, um pouco de salada, um pouco de Porque assim, molho. Na hora que você se botar só por cima, quando você for comer, só vai encontrar em cima, né? A última parte fica sem. E o hortelã aí é para dar um refrescor, né? Tudo bem. Esse aqui você vai precisar, André? Quer que eu tire? Não, pode tirar. Pode? Vou te adiantar aqui. Manga. André, o teu contato estava no vídeo. A gente viu aí o e-mail. De novo no vídeo, André. Como é, André? André Lúcio, é isso? André Luiz Moura. André Luiz Moura, 53? @ yahoo.com.br. Ele trabalha, tira o meio. Uau, bem fininha, gente. Bem fininha. Super faca, então. Gosto muito de trabalhar com a maçã verde. Aquela maçã verde você bota de molho no limão. Entendeu? Ai, que legal. Ficou muito charmosa. Marrom, se você conseguisse dar um take assim, de aquele take que você dá de cima assim, para ela ver como é que ficou a arrumação desse detalhe aqui. Vamos ver se consegue. Gente, ao vivo é assim mesmo, tá? Ó o detalhe de como ela ficou com charme, ó. Muito bacana mesmo. Legal, legal, legal. André, então vamos fazer o seguinte. Agora que a gente já viu aqui, essa salada tá com molho de iogurte. E essa outra aqui... Com molho italiano. Essa aqui, marrom, com molho italiano. Essas duas são duas saladas verdes, cada uma com molho. Molho italiano e o molho de iogurte, que o nosso... Molho de iogurte com hortelã. Molho de iogurte com hortelã, que o nosso personal gourmet fez hoje aqui pra gente. Delícia! Refrescante, né, André? Refrescante. Maravilhoso. Agora você que está fazendo aniversário hoje, está curtindo com a gente o nosso espaço, lembre-se que essa palavra que nós estamos meditando, refletindo e nos abastecendo dela sobre essa reação que precisamos viver contra o medo, você pode ter, porque a presença de Deus está em você. Consciente dessa presença, você vence. Para você que está fazendo aniversário hoje, felicidades. O presente está aí no vídeo, que é o versículo Provérbios 24, versículo 10. Se você vacila no dia da dificuldade, como será limitada a sua força? Mas agora você já tem a visão e posicionamento, né? Então, firme. Deus te abençoe. Felicidades. Pois é, então vou fazer o seguinte contigo. Vou voltar daqui a pouco. Fazer mais uma salada. Vamos fazer mais uma salada? Mais uma. Mas, André, que coisa maravilhosa. Outro de iogurte, só que aí não vou levar hortelã, vou botar o belaço. Ai, maravilha. Né? Gente, maravilha. A equipe de produção está na fila, né? Já tem até senha para comer as saladas, né? Pô, da última vez foi quase briga aqui. Olha! Gente, Daniele, você estava nessa vez? Oi? Você estava nessa vez da briga? Da briga pela salada? Não, a salada não, era o parmegiana. Ah! O falso baroa. Eu não tava, não. Acho que eu tava de férias. Bom, gente, bom, é isso mesmo. Vamos lá, então, para o nosso bate-papo sobre dengue com o infectologista Edmilson Migovski e o agente da Vigilância de Saúde, André Mourão. Gente, André, eu quero que vocês me digam uma coisa. E André e Edmilson, é assim, como é que está
A dengue, uma época atrás, era um grande problema, a população precisava ajudar, havia muita mídia falando disso. De repente, eu tenho percebido que deu uma parada. Como é que, em termos de população, a consciência da população nesse combate à dengue, como é que está, André? Como a gente estava até conversando com o doutor, na verdade o que tem acontecido é o seguinte, algumas gestões atrás, era aquela coisa muito assim, estabilizada. Então dizia, a gente não está tendo tanto problema. E depois nessa gestão, que já vai para a segunda, então começou a se falar mais, levar a população a entender que a participação da população é importante. Certo. Então essa ideia que se tinha de que nós estávamos seguros não é muito bem verdade. Uhum. Então hoje o que se faz? Que 80% dos criadores estão dentro das casas. Então a população tem que fazer a sua parte. Então hoje a população ela entendeu esse processo, que é um processo educativo, preventivo, onde o tratamento existe, mas é muito mais a prevenção do que a questão curativa. A gente fala muito mais de não ter o depósito, né? Porque se não tiver o depósito, a gente não tem a inserção ali da proliferação do mosquito e que não tem a possibilidade de se infectar e sair infectando a população. Então hoje a população está muito mais consciente que é um trabalho de parceria, né? Até as donas de casa que estão nos ouvindo, estão vendo a gente, tem esse entendimento, tem que sim participar e participar muito. Tem que continuar participando. Então baixou o número por várias questões, o trabalho que tem sido feito também, a população consciente e aí eu acho que o doutor pode até falar melhor nessa questão da própria ação do vírus, né? Sim. Que hoje a gente está num processo aí entre o soro tipo 1 e o 4. É tão interessante isso, porque se a população não estiver ainda engajada, a coisa parece que meio que entra no esmorecer, né? Ah, não, agora está tudo bem, né, Edilson? Tem que ter, e não é assim. Como tudo na vida, principalmente em ações de educação, tem que ter sequência e frequência. Isso. Você faz isso na igreja que você frequenta, existem cursos para poder fazer com que as pessoas aprendam a palavra que está na Bíblia. Sim. Não é lendo uma vez que você vai ter o entendimento, né? Então, sequência e frequência em tudo, mesmo no combate ao dengue, ao vírus, ao mosquito da dengue, que é um mosquito mega adaptado à área urbana, ele mora perto das nossas casas, ele morde ou pica os nossos tornozelos e faz dos nossos quintais a sua maternidade, e isso que o André falou é verdadeiro. 80% dos criadouros, eles se encontram na casa das pessoas. Então não adianta o agente sanitário atuar na comunidade se a própria pessoa não atua na casa dela. O apelo que eu acho que tem que ser feito é que cada um seja seu próprio agente sanitário da sua casa. Quem é um agente que vai na minha casa? Eu. Né? Eu preciso que o André me oriente, como ele sendo o entendido nesse assunto do mosquito, mas uma vez que ele passe esse conhecimento para a população, que a população faça parte dela, principalmente dentro da casa dela, no ralo, na calha, na piscina abandonada, na caixa de água que está semi-fechada, e com isso você reduz o criador e reduz, portanto, a questão da dengue. O que ele falou foi verdadeiro, porque nas gestões anteriores, eu falo muito tranquilo, porque eu não tenho nenhuma vinculação político-partidária com ninguém, se dizia assim, não tem epidemia. E quando se falava não tem epidemia, a população, e mesmo vocês jornalistas, diziam assim, se não tem epidemia, não tem caso. Na verdade, quando não tem epidemia, é porque o número de casos está dentro do esperado, não ultrapassou a série histórica. Sim. E a população se desmobilizava. Então surgiu maior mobilização da população, maior atenção médica, principalmente no Rio de Janeiro, eu não sei como é que fez em outros estados, mas houve a saúde da família mais disseminada, mesmo em outros estados, as unidades de pronto atendimento. Então, houve melhora do acesso da população ao atendimento, houve melhor notificação e, com isso, pôde-se, né, com fatos e dados na mão, pôde-se fazer ações que venham a dar resultado mais favorável. Mas nós não ganhamos a luta ainda, estamos longe disso. Portanto, a mobilização da população ela é fundamental, caso contrário, cada verão vai ficar se contabilizando dor, sofrimento e morte, que são evitáveis por medidas relativamente simples, desde que cada um faça a sua parte. Pois é, esse bate-papo continua daqui a pouquinho, depois do intervalo. Hoje no tema saúde, a conversa sobre a dengue. Então a gente aguarda você. Até já. Voltando com o Espaço Feminino, no assunto hoje sobre dengue, Edmilson,
Migovski e o André Mourão estão com a gente hoje aqui no bate-papo sobre a dengue. Edmilson, você estava conversando aqui no intervalo sobre algo muito relevante com relação a essa questão de que aconteceram evoluções quanto à dengue, né? E a população, muitas vezes, você mesmo colocou, que a população, no momento em que busca ajuda, ela se dá conta de um fato diferente quanto à dengue, que é a questão da ausência da febre e o relaxar com relação à doença. Explica pra gente. Vamos dar um exemplo. Digamos que eu esteja no pronto-socorro, chegou uma criança com febre, as duas com dengue, uma com febre de 39 graus e a outra que teve febre até hoje de manhã, mas não está mais com febre agora. Mas essa que não está com febre tem muita dor abdominal. Certamente a mãe da criança com febre vai fazer todo o esforço para que ela seja atendida na frente da criança com dor abdominal, porque o leigo ele acha que a presença da febre na dengue traduz gravidade. Só que para a dengue é diferente. Geralmente, quando o quadro agrava quando você já não tem mais febre. E isso ocorre lá para o 4º ou 5º dia de doença. E os sinais de agravo são outros, por exemplo, dor abdominal, vômito, sangramento e queda da pressão arterial, e aí independe de ter febre ou não, é sinal de alarme. Então a população, até aprender isso, acabou sofrendo muito. Ia de manhã no hospital, chegava lá, estava com uma dor abdominal, não muito forte, mas com febre. O médico olhou, examinou, liberou, não justificava ficar internada. De noite, não está mais com febre, a dor abdominal piorou, ele vai dizer assim, tive de manhã com febre e dor. Eu fui liberado, será que vou ficar em casa. E aí, muitas vezes, dava entrada no pronto-socorro já muito grave. Então, ter isso em mente, vou repetir, dor abdominal, sangramento, queda da pressão arterial e vômitos de forma frequente, isso é grave, mesmo que não seja dengue. Então, vale a pena voltar para o pronto-socorro, para ter uma reavaliação. Às vezes as pessoas dizem assim, isso é uma virose, dengue é virose. Mas a virose não tem que piorar, tem que melhorar. Se está piorando, tem que voltar, porque pode ser alguma outra coisa ou agravamento do quadro anterior. Então, isso é muito importante em pacientes com dengue. É que esses diagnósticos ficam confusos, né? É virose, é dengue, enfim. Mas se é de convir, assim, se eu pego e dizer, olha, isso é uma virose, não me parece dengue, mas se você evoluir desse jeito, agravando, você tem que voltar. Porque mesmo que fosse uma outra virose qualquer, merece ter uma reavaliação. Né? Porque quando o médico diz, isso é uma virose, eu quero dizer o seguinte, em outras palavras, não preciso fazer antibiótico. Essa infecção de garganta é viral. Então é isso. Se é vírus, em geral, 3, 4 dias. Teve um tempo maior do que esse, ou agravou, tem que voltar. O diagnóstico pode ter sido errado, ou o diagnóstico pode ter sido certo naquele momento e o paciente complicou, porque não é incomum você complicar com uma infecção bacteriana tomando por base uma infecção viral antes. Vírus muitas vezes debilita você, baixa a sua imunidade e entrega você para a bactéria. E aí você pode agravar. Por isso que é importante ter uma reavaliação caso ocorra piora clínica. Né? Inclusive, até é bom falar, existe um manejo clínico que foi feito no protocolo pelo Ministério da Saúde, e a SVS, que é a Secretaria de Vigilância e Saúde, que recomenda aos profissionais, todo ano, um protocolo. E tem um manejo clínico. Então, lá diz, por exemplo, caso aconteça esses sinais, vai fazer o quê? Isso também foi outra coisa também que o governo conseguiu fazer com que os profissionais eles se alinhassem a esse quadro atípico, que o doutor está falando aí, e visse com um olhar assim, mais específico. E antes não, era como o doutor falou. E o que acontece no 4º, 5º dia, até o cubano, que é o especialista em dengue, o doutor deve saber, e ele fala que ali é a hipertermia, a hipotermia. Então, a temperatura baixa, a hipotensão baixa, e aí dá, na verdade, a síndrome do choque do dengue. Que é o grande, vamos dizer assim, o grande problema, que a pessoa não se dava conta. Eu acho que as pessoas morreram nem tanto por falta de diagnóstico, nem tanto por falta de tratamento. Talvez falta de orientação. Porque o diagnóstico de dengue não impõe que você fique internado. O diagnóstico de dengue é bem orientado e hidratação, bastante líquido. E se ocorrer pior, é voltar. O que ocorreu nos últimos anos no Rio de Janeiro em particular? Maior capilaridade da atenção ao atendimento. Teve mais saúde da família, mais UPA, ou seja, se montou tenda de atendimento. Então, com isso, as pessoas foram melhor tratadas. E aí, sendo melhor tratadas, melhor orientadas, então a letalidade da doença diminuiu. Houve uma redução, você vê o número de casos notificados com o número de mortes. O próprio secretário de Saúde anterior do Rio, ele sabia quem tinha morrido pelo nome, que ele ia caso a caso
tentar checar e reavaliar e ver qual foi a causa da morte. E algumas pessoas que morreram por dengue e HIV, dengue e asma, dengue e anemia falciforme, quer dizer, começou a deixar de morrer só por dengue, mas morreu porque tinha alguma outra doença que complicava mais ainda o quadro clínico, né? Agora, André, essa questão ainda dessa capacidade do mosquito ainda transmitir a doença, isso fica só nessa questão desse cuidado que a gente tem que ter, da vigilância sanitária estar monitorando? Como é que fica O que isso? acontece? O ciclo de vida do mosquito, ele se inicia com a questão da exposição dele à água. Correto. Então, a gente está vivendo uma coisa atípica, a gente está tendo com esse recesso, né? Vamos dizer, da chuva, né? A chuva resolvendo dar uma parada. Então, o que está acontecendo é que o ciclo de vida do mosquito, ele está sendo protelado. Então, mas quando ele inicia a água, né? O ciclo é a água. Então, o que acontece? O mosquito, ele não nasce com vírus. Existem até algumas pesquisas da Universidade Federal de Minas Gerais que falam sobre a transmissão verticalizada ou então transovariana, que poderia a possibilidade daquele, lá no ovário, o vírus se instalar e gerar isso. Mas isso não foi comprovado ainda. Então, o mosquito, ele nasce sem o vírus, até porque o hábito do mosquito não é se alimentar de sangue, não é hematófago. Ele se alimenta de fruto de seiva. Quando ela vai copular, que ela só faz essa copulação uma vez, ela acumula aqueles ovos, os ovos, né? Dali os espermatozoides chamados espermateca. Então ela vai precisar de uma substância, que é a albumina, que só no sangue é que tem. Daí então ela vai ter que ter contato para colher aquele sangue. Quando ela faz isso, aí sim, naquele contato com o hospedeiro infectado, ela se infecta, tem um período de incubação nela, depois ela vai começar a fazer repasse sanguíneo, porque ela tem que fazer assim, ela vive entre média 30, 35 dias, 45 dias. Cada 2 dias ela faz coleta de sangue. No terceiro ela coloca os seus ovos. Nessa ida e vinda é que vai se dar esse contato aí. E aí vai ter um período de infecção, né? Que vai passar para o ser humano. Nós estamos vivendo aqui no Rio, em especial, essa questão dessa estiagem, né? O que acontece? Aí... Existem os criadores que a gente chama de potenciais e impotenciais. Potenciais quando ele tem água. Impotenciais quando não existe água, porém os ovos são postos. Porque qual é a preferência do mosquito? Lugares escuros, objeto escuro de boca larga e úmido. Mas acontece que a resistência dos ovos é muito grande. Ela chega a ficar ressecado sem contato com a água até 450 dias. Caramba! Em compensação, tiver contato com a água, em 2 horas eles eclodem. E inicia-se o ciclo, que é o ovo, larva, pulpa, que é mais ou menos a fase criança, pulpa é o adolescente e o adulto. Então esse ciclo provavelmente ele está interrompido por causa dessa falta de chuva. Né? A lógica do mosquito é diferente do pernilongo. Ela não bota o ovo na água. Ela bota o ovo na parede. Isso. Ela não faz na parede, ela não faz na água, por quê? Porque os 2 primeiros dias daqueles ovos, eles são pouca resistência. Então, para perpetuar a espécime, ela precisa colocar um lugar seguro. Por isso que ela escolhe um local que seja com água parada e lá, que ela sabe que o nível da água subiu. Então, aqueles 2 ovos. Depois ela vai criar uma carapaça, aí sim, toda essa resistência vai acontecer normalmente. Agora, a gente ouve no mercado, cria-se logo um mercado, né? Cria-se logo vendas para tudo, né? E aí a gente vai lá no supermercado e a dona de casa vê assim na prateleira: esse inseticida aqui mata o mosquito da dengue. Aí explica pra gente isso. Isso é complicado, porque, por exemplo, hoje a gente porque tem exatamente assim, eu já vi no supermercado produto exatamente deixando essa informação para primeiro a dona de casa. que o Aedes, ele é um mosquito que pode alojar o vírus que pode transmitir a dengue. Então, quando fala mosquito da dengue, dá a entender que todo mosquito já está errado. Segundo, essa ideia que se tem, que esse aerosol, e você colocando ele, você vai matar. Primeiro que o nosso inseticida, né, que já mudaram várias vezes, já foram à base de várias substâncias, que inclusive exposta, inclusive para o mosquito, ela gera um problema, porque aqueles mosquitos eles criam uma reação, né, e eles se tornam resistentes àquele inseticida, ou alguma parte morre, aqui que cria resistência não morre. Então você tem que aumentar a quantidade. Chega uma hora que ele está tão resistente que a quantidade de inseticida que se coloca não é suficiente. Aí começa a agredir o meio ambiente. Eu estou ficando assim, é o seguinte, que mosquito é esse super-herói? Agora, outra coisa, em relação ao aerosol. Para que haja efeito, quando você lança o aerosol, são micropartículas. Elas vão no ar,
e elas caem logo. Então, por exemplo, para atingir o mosquito, até o que a gente chama que vocês chamam de fumacê, que a gente chama que é, na verdade, faz exposição no ar, se o mosquito não tiver no local de pouso, parado, não atinge ele. Então, o que vai acontecer? E também o inseticida que se vende, ele não tem capacidade de fazer, de resistência. Ou seja, os fumacês da vida, os inseticidas, matam a gente, mas não matam... Por exemplo, se você lançar aquele aerosol assim, Só Deus, né? e ele não tem o poder de impregnação que o nosso inseticida tem. O nosso inseticida ele tem o poder de impregnação. Quer dizer, naquele local, qualquer coisa que passar ali em determinado período vai morrer. Já esse que você lança no ar, se não pegar na hora, não acontece mais nada. O ideal é você não ter criador. Né? A ideia é eliminar o criador. É o que a gente vai falar isso aí. O que a gente tem que focar, então, é essa eliminação desse criador. Com porque certeza. já que não... A gente pode aproveitar, até eu queria falar sobre isso, essa questão de muita informação que a mídia colocou. Sim. Então, até o doutor vai concordar comigo, muita informação de muita coisa, geralmente você tem que se aproveita e não se aproveita. Então, dessas informações todas, acho que 60% não se aproveita de nada. Outra coisa é que foram fazer uma tal de uma armadilha caseira, né? Até é bom falar para as donas de casa, que fazia com garrafa PET, colocava lá. Aquilo ali foi um tiro no pé. Por quê? A gente não faz o criador, a gente elimina o criador. E outra coisa é que a preferência do mosquito, quando chega em determinado lugar, é a pessoa primeiro. Não é o local para colocar os ovos. E aquela armadilha, ela não tinha capacidade de reter aquele mosquito. Então, ele ia lá, colocava os ovos. Então, na verdade, você chamava o mosquito. Era você dizer assim, mosquito, vem aqui na minha casa que eu tenho um monte de depósito para você aqui. Aí faz o tripé que a gente chama. Se a gente tem a pessoa para picar, o local para colocar os ovos e o local para fazer pernoitar, o mosquito não vai sair dali nunca. Vai se mudar para ali. Doutora Edmilson, depois explica para a gente como é que a gente tem aí vacinas inúmeras e aí não se tem ainda uma vacina para dengue. Explica para a gente a questão do tratamento, mas já. Tá bom. Agora a gente acompanha uma dica. A água é a bebida mais consumida em todo o mundo. Barata e livre de calorias, ela é essencial para a manutenção da beleza e para o bom funcionamento do organismo. Muita gente, no entanto, não sabe qual deve ser a quantidade correta de água a ser ingerida diariamente. Afinal, este cálculo deve ser personalizado para que não aconteça um excesso que poderia ser até prejudicial à saúde. Os alimentos também são boas fontes de água e devem ser levados em conta. Quem come muitas verduras e frutas, por exemplo, pode necessitar da ingestão de menos água, enquanto aqueles que ingerem muito sal vão precisar de uma maior quantidade do líquido. Afinal, cerca de 65% do nosso organismo é constituído de água. A função deste líquido em nosso organismo é bem ampla. Segundo Luciana Carneiro, nutróloga, a água ajuda na filtração renal, na eliminação das toxinas da alimentação, além de hidratar pele, cabelo e intestino, melhorando o seu funcionamento. Mas atenção, nada de exageros. Beber água demais pode fazer mal à saúde. Isabel contou que o excesso de líquido pode levar a um quadro de confusão mental e hiponatremia, que é a baixa concentração de sódio no sangue. Para não errar a mão e saber quantos copos consumir, a nutricionista explicou que se deve levar em consideração a água presente nos alimentos e também dados pessoais como idade, peso, nível de atividade física, clima, alimentação, função renal, grau de hidratação. Para não errar na quantidade de água, faça um cálculo simples. Um adulto saudável pode tomar cerca de 35 mililitros de água por quilo de peso. Por exemplo, um indivíduo de 70 quilos deveria ingerir 2.450 mililitros de água pura por dia, ensinou a nutróloga. É importante dar atenção aos alimentos e bebidas que nos fazem desidratar, como o café, o chá mate, refrigerantes de cola,
embutidos, molho de soja e outros alimentos industriais ricos em sódio, concluiu Isabel. Essa é uma dica do Espaço Feminino. Bom, então vamos lá com o infectologista Edmilson. Você estava dizendo para a gente que essa questão da dengue, como as pessoas não entenderam muito bem a questão da forma de tratamento, né? E aí a febre passando, a coisa ficou meio negligenciada. Mas e aí quanto a vacinas e a tratamentos mais específicos? A vacina deu um passo atrás, né? Estava se falando, daqui a 5 anos, mas deu um passo atrás. Houve um resultado não muito favorável com um dos vírus. E agora, foi em 2007, um sangue isolado em 2007, tinha analisado recentemente, mostrou um outro tipo de vírus da dengue, que é o vírus tipo 5. Então, temos agora 5 tipos de vírus. Não circulando no Brasil ainda, espero que não circule nunca, né? Deve demorar muito. Mas aquela vacina que está sendo proposta é uma vacina com 4 tipos de vírus, tipo 1, 2, 3 e 4, portanto os mais impactantes no nosso país, e é uma vacina feita com vírus atenuado. E é uma vacina que tem uma formulação meio complexa. E aí os resultados estão meio complicados ainda. Então, assim, na melhor das hipóteses, estaria daqui uns 5 ou 6 anos. Ou seja, até lá, o que tem que se fazer é combater o vetor mesmo, tentar controlar, né, a população de Aedes, com isso diminuindo a possibilidade de transmissão do vírus entre nós que estamos aqui, né, imersos nesse mundo de mosquitos. E no caso de dengue, observar essa questão que, não tendo febre, é momento ainda crítico. Pois e a forma de tratamento, bastante líquido, evitar muita medicação. Porque alguns medicamentos podem piorar a situação. Lembrar que a dengue costuma, quando complica, em geral complica lá para o 4º ou 5º dia de doença, quando você já não tem mais febre, mudando um pouquinho a lógica das outras doenças, né? Geralmente as outras doenças, a presença da febre traduz a doença na sua fase mais crítica. Dengue, a ausência da febre, 3, 4 dias, quando a febre vai embora, é que é o momento que a gente precisa ter mais atenção ainda do que anteriormente. Então, todo cuidado é pouco e houve uma inversão, né? Na fila do pronto-socorro, por exemplo, que até então nós atenderíamos todas as pessoas com febre. Quando se fala em dengue, eu vou atender primeiro quem tem dor abdominal, quem tem vômito, quem tem sangramento, quem tem queda da pressão arterial. E aí depois, se eu sou o único médico, depois sim que eu vou atender o paciente com febre. Então, daqui a pouco, André, você traz para a gente aquelas dicas que você tem aí em mente. Vamos para o intervalo, ainda temos com o nosso personal gourmet ainda outras saladas, né, André Luiz? Ainda temos aí mais uma salada. Ok, então é isso, já depois do intervalo. Final desse bloco, vamos à nossa salada, André. Iogurte de novo, salsa, desidratado, se trabalhar com a fresca também é bom, né? Vou botar uma colher de melaço. Ok. E deixa eu bater um pouquinho aqui. Tudo bem. Vou adicionar uma colherzinha de vinagre balsâmico. Certo. E uma de azeite. A história do sal permanece. E agora é só o detalhe de agregar todos os ingredientes. Isso. Enquanto isso está acontecendo, você curte uma agenda de saúde. A rede de Hemocentro da Paraíba deu início à campanha de doação de sangue. O objetivo é manter o seu estoque de sangue em dia, já que o Hemocentro abastece 40 hospitais da região. Ao todo, serão 11 coletas feitas em dias e lugares diferentes. O Hemocentro faz um apelo para que as pessoas compareçam aos locais onde acontecerão as coletas externas e façam a sua doação, pois o Hemocentro precisa manter o seu estoque de sangue regular para atender a demanda. Para outras informações, ligue para o telefone 83-3281-7698. Olha, o André já colocou o molho, que você viu antes da dica
sendo feito. E agora decorando com a nossa manguinha, não é isso, André? Isso. André, muito obrigada por você estar aqui com a gente. Espero que você tenha gostado do nosso uma espaço. Torradinha. Para ficar bem croque-croque. Isso. Obrigado mesmo, André. Valeu. Olha, gente, olha que lindo que tá marrom aqui. Dá o take aqui das saladas. Bom, então, nós vamos encerrar esse bloco com as dicas, né, e orientações do agente da Vigilância de Saúde, André Mourão. Fala, André, para a amiga de casa. Então, na verdade, tem umas 4 dicas, né? Tá. Primeiro, são os locais com a incidência de muita sombra, né? Objeto escuro, evitar. Se puder, não ter o pratinho com água, porque 80% dos depósitos são nos pratinhos, né? A outra dica é telar a casa. Locais que estão em inserção muito assim, de muito mosquito, é o normal, que a gente tem um desmatamento, isso acontece. Outra dica importante é em relação a locais que não tem como tirar água, por exemplo, ralo, caixa d'água, os ralos telar eles, né? Caixa d'água vedar. E o último é em relação ao tratamento alternativo que pode ser usado, que é o cloro, né? Se for, por exemplo, para bromélia, uma colher de sopa para 1 litro e borrifar 3 vezes por semana, dá um jato de água também. E em relação ao ralo, é telar ele, né? E outra coisa também importante, que é legal falar, é que evitar com que a pessoa deixe a água parada por muito tempo. Tonéis, essa falta de água aí, é importante isso. E se ver algum tipo de lugar com alguma situação irregular que possa prejudicar as pessoas, é legal fazer contato com que número? A ouvidoria hoje, que é uma ouvidoria geral, onde você faz desdobramento para vários setores, né? É o 1746. Certo. É hoje o setor que faz com que qualquer tipo de reclamação. Doutor Edmilson Migovski, infectologista, tem algum contato para deixar para o pessoal de casa? Eu deixei o contato do meu site, Deixou que é já. www.edmilson.com.br. Se quiser fazer contato, é um prazer enorme. E André? Eu vou deixar o meu e-mail, que é André Mourão, div7@yahoo.com.br, ou entrar no Facebook, André Mourão. Legal. É assim que nós terminamos o nosso espaço. Bom, então, as informações estão sendo dadas. A gente fica por aqui. Um grande abraço, obrigado pela companhia. Continue na programação da Boas Novas. Paz.